Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo eu vou compartilhar com vocês uma técnica com o nome aí de meditação intuitiva, né? O título do vídeo vai ser Como Escutar Sua Alma, porque esse é um exercício que nós vamos fazer. E essa técnica eu venho apresentar para vocês, ela já tem aí, se vocês pesquisarem na internet já existe. E porque simples, basicamente é você meditar e durante o processo de meditação começar a escutar mais a sua intuição, né? Dar mais ouvidos à sua intuição. Só que eu vou passar aqui para vocês o método, digamos assim, a mecânica por trás disso. Como e por que isso funciona. Né? Explorar a ciência, né? Ser ali bem minucioso no processo. Né? Porque somente entendendo como que funciona é muito mais fácil você aplicar e entender o que vai acontecendo no passo a passo. Né? Então, para mim, esse é o mais importante. Né? E por que isso é importante? Para você evitar interferências. Né? Porque você, quando busca espiritualidade, você é que nem uma ovelhinha que está tentando escapar ali do cercadinho. Né? E isso, por a gente estar na Matrix, por a gente estar nesse mundo, isso chama a atenção. Né? E pode ter interferências, ou seja, a Matrix ela tem meios para evitar que você escape. Então ela vai lá procurar interferir. Né? Então você entendendo a mecânica de como que isso funciona, né, isso vai ajudar muito, né, até de identificar essas interferências. E isso é o principal que eu venho trazer aqui para vocês. Né? E essa metodologia, né, para aplicar essa técnica, vocês têm que ter em mente o seguinte: orai e vigiai. Né? Orai é estudar, é você ter o conhecimento. Né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, ter o conhecimento de como que isso se opera. Então, mesmo que eu vou falar aqui, vocês podem pesquisar, né, do que eu estou falando, vocês vão ver, né, que tem uma base em cima disso, tem uma mecânica, tem os porquês. E vigiai. Vigiai é porque nós estamos num lugar que não é muito, digamos assim, é, amigável, né? Não é bem a palavra que eu estou buscando, mas assim, é um meio hostil. Né? Então nós temos que estar atento, porque, ou seja, estamos sob vigia, né? Se você quer fazer algo diferente, opa, aquela ovelhinha está tentando escapar, cara, eles vão tentar pegar, né? Aqui ainda, digamos assim, não é o paraíso. Então a gente aplica isso, orai e vigiai. Ah, então vamos lá, né? Vamos tentar entender um pouquinho da mecânica. Então, para você que já acompanha, já sabe disso que eu falo, né? O que nós somos? Nós somos algo, né? Nós somos uma presença que nos manifestamos através da matéria. A matéria aqui é representada por esse veículo, né? Uma unidade, cada um tem ali seu corpinho, né? E esse corpo ele é constituído de quê? Ele tem o mental, que todo mundo, o mental não, o corpo físico, né? Que todo mundo vê, toca. Então nós temos a nossa realidade física, o corpo físico. Esse corpo físico ele tem emoções. As emoções são claras para todo mundo, então todo mundo aí sente emoções, sabe o que é emoções. Então são coisas táteis, né? Coisas que nós estamos ali, podemos tocar, podemos sentir, né? O físico, emocional e a mente. Operamos através da mente, né? Nos comunicamos mentalmente, criamos coisas com a mente, né? E aí nós temos a primeira, segunda e terceira dimensão. Esse mundo que nós vivemos, nós achamos que é só isso, né? Então essa Matrix, ela nos aprisiona nessas três dimensões. E como eles aproveitam o fato de uma vez que você entrou nesse corpo, você esquece de quem você é, né? Essa centelha, esse eu sou, esse ser cósmico, né? Como você esquece, você vira uma presa fácil aqui apenas nesses três pontinhos. Né? Então eles esqueceram, vamos criar toda uma realidade, toda uma história e falar para eles que ó, é só isso. Né? Então aí a gente fica preso nessa matrix, né? No cercadinho, as ovelhinhas sendo utilizadas, sendo usadas como recurso natural. Isso que a gente vê aí, né, ao nosso redor. Então isso é tátil, então por isso que é fácil para a mente se prender nisso e achar que existe apenas isso. Porém, nós temos, ó, é o corpo físico, corpo emocional, corpo mental. O corpo físico ele tem esses limites físicos que nós estamos vendo, com as coisas físicas que nós interagimos. O corpo emocional ele também é físico, porém ele é sutil, ele é mais sutil. É tipo, vamos supor, perispírito, uma alma que você vem e entra. É como o corpo que você vai e entra no veículo e controla esse veículo desde dentro. Só que esses corpos eles têm que ter conexões entre si. Né? Então por que eu gosto de chamar de corpo emocional? Porque ele sendo mais sutil, ele sente melhor as energias mais sutis. Ele é mais expansivo, né? Então ele está mais expandido. Ele não é que nem esse limite do corpo físico, ele é mais expansivo. Então se tem alguém deprimido do meu lado, tal, esse corpo meu, eu tenho uma conexão maior, você pode sentir, né? Você sente as energias, sente as vibrações, né? E aí a gente tem um corpo mental. Então da mesma forma, o corpo mental ele ainda é muito, muito mais sutil do que o corpo que sente as emoções.
né? Então ele não vai sentir diretamente as emoções, ele vai sentir as ideias, os pensamentos, né? Então assim como os meus olhos do corpo físico, eu abro os olhos e eu vejo as coisas físicas que estão à minha volta, o meu olho da mente, ele capta os pensamentos, né? Então fisicamente eu vi ali uma tampinha, né? Eu vi uma tampinha, ela só está ali, então ela não me pertence, é um pensamento que está aí, como uma coisa que está aí, né? Então se eu fisicamente fui lá e peguei a tampinha, né? Opa, agora isso veio para minha realidade. Então, da mesma forma a gente faz isso com os pensamentos. Então os pensamentos estão passando. Estou vendo passando ali e tal, pensando uma coisa aqui, porque tá aí, ó, tá no nosso, como o nosso corpo mental, ele é muito expansivo, né? O corpo emocional é um pouco, né? Aí depende de como chama, vamos supor, de aura, né? Tem uma aura que é contida, tem uma aura que é mais expansiva, mas o corpo mental, cara, é sem limite, né? Então ele vai captar muitas coisas, né, durante o dia, né? E eles se mesclam, né? Eles estão unidos, conectados. Então o mental ele pode pensar uma coisa e já ativar uma emoção. Então você pensa uma coisa e tem ali uma emoção, né? Uma intuição, a pessoa, nossa, eu senti alguma coisa, né? E já sente algo mais emocional, porque estão conectados. Se essa ideia ela passar e eu, assim como a tampinha, for lá e pegar, aí eu começo a trabalhar aquilo, né? Aquilo começa a fazer parte da minha realidade, né? E a gente tem que aprender a só observar, né? Só observa, não é meu, deixa eu passar. Ah, aquilo é importante? Então eu vou dar uma olhada melhor. Assim como você navega na internet, você está navegando, você vê uma coisa importante, você vai lá e dá uma atenção maior, né? Senão você deixa passar, né? E o que é importante aqui? A gente deixar passar as coisas que são negativas, não ficar trazendo lixo para dentro de nós. Né? Então vamos supor, tem uma personalidade que eu não gosto, tem uma coisa que está acontecendo que eu não gosto, cara, solta aquilo, deixa embora. Não fica, vou pegar aqui para mostrar para todo mundo que aquilo é ruim. Né? Que nem ouvi uma pessoa que tatuou no corpo, né? Eu odeio não sei o que, uma coisa que ela odeia. Então ela usou a palavra eu, usou a palavra ódio e usou a palavra da coisa que ela odeia. 3 coisas que ela tatuou no corpo, 2 coisas negativas que ela tatuou no corpo dela. Né? Ou seja, você está trazendo isso para dentro de si. E são atos inconscientes. São atos criados para a própria matriz para manter você preso na densidade. Né? Porque o que você não odeia, você fica com foco naquilo porque você quer que aquilo pare de existir. Só que você está alimentando aquilo com a sua energia mental. Né? A parte que não nos damos conta, então nós somos físico, emocional, mental, consciência. E nós atuamos com todos esses corpos. Né? Essa parte de consciência é o que te faz buscar pela espiritualidade. E a Matrix que cria humanos, elas sabem disso. Né? Então o que ela faz? Ela coloca ali uma igrejinha, ela coloca ali algo para, digamos, acalmar você, acalmar a tua alma. Fala, ó, o que você está buscando é isso aqui, ó. Essa é a verdade que você busca. Né? Então te dá ali um conhecimento limitado para que você fique ali dentro do cercadinho e não fique buscando por coisas fora. Né? Só que quando a sua conexão com esse corpo mais sutil, ó, físico, emocional, mental, consciência, né? Então, se a mente ela é expansiva, ela está em praticamente tudo, ela é ilimitada, mas o que manda o conhecimento para a mente? A consciência. Então, o corpo de consciência é o que coleta e manda as coisas para a tua realidade. Fala, é isso que você vai ver, é isso que você não vai ver. Então, tá esse corpo aqui atuando, né? E acima desse corpo aí você vai ter vários corpos, logas, monas, eu sou, o que for. Mas aqui já é uma boa base para a gente começar a entender e acessar essa espiritualidade, essa outra realidade, né? Que vai ser dimensões superiores, vai ser... Cara, é muito uma expansão. Como esses corpos são mais expandidos, é onde que nos mostra que estamos todos conectados, né? Somos todos um. E é essa a mecânica que eu quero trazer para vocês. Eu quero trabalhar em cima desta mecânica, porque vocês entendem como que funciona isso, né? Então... passos importantes. O que manda as coisas para tua mente é a consciência. Então a consciência que manda, fala para você, para que você vai, para que você não vai, né? Ah, eu tive uma ideia, cara. A ideia não surge do nada na sua cabeça, né? Ou são coisas ao qual você, vivências na terceira dimensão, ao qual você já está conectado, são coisas que acontecem e acaba entrando de solavanco, né? E quando você busca por algo mais, né? Ou seja, enquanto você vive aqui, enquanto você tem a vida inconsciente aqui, a consciência tá ali, que é você, cara, é você de uma esfera maior, com uma percepção maior, te mandando ali, ó, as informações às quais você tem que trabalhar, às quais você tem que lidar. Então aquilo vem, lhe parece interessante, e você começa a confabular aquilo, trabalhar aquilo na tua mente. E você, como um ser só de terceira dimensão, você acha que tudo tá vindo na sua mente. Olha que eu tive ideias legais, olha como sou criativo, né? Não sem imaginar que tá vindo aqui de cima.
Imaginando que vem daqui de cima, sabendo que vem daqui de cima, aí você aprende a fazer o quê? A silenciar a sua mente, para ter uma maior percepção, né? Que aí entra a meditação. Então, como que funciona isso? Né? E como que a gente vai aplicar o orai e vigiai? Né? Que também é importante. O orai é o estudo, vigiai é estar alerta. Ah, isso que está vindo na minha mente, o que que é? É bom? É ruim? É realmente o que eu estou buscando? Né? Então vem a parte do vigiai. Né? Uma coisa muito importante, né, no processo intuitivo, no processo de canalização, qualquer pessoa que faz, é que a canalização não é importante. A intuição que está vindo não é importante. O importante é o quê? É a tua ferramenta, é você, né? Por que você é importante? Então vamos lá. Nós temos corpo físico, emocional e mental. Aqui na Matrix, é, é, na nossa mecânica, nós temos que estar com esses corpos alinhados, né? Tem que estar alinhadinho, perfeitinho, e alinhadinho a conexão, né? A conexão, conectou esses três corpos, esse corpo também está conectado. Então aí você já passa a se tornar um ser mais intuitivo, né? Porque conectou, né? O que a Matrix faz? Né? O modo de vida que a gente vive aqui. Então meu corpo físico, ó, você é obrigado, por exemplo, a trabalhar. Então você é obrigado a se movimentar, sair de onde você está, de um lugar confortável, ir a um lugar às vezes que você não gosta e é obrigado a fazer coisas lá por um determinado tempo, né? Então você sai, tá ali, né, com seu corpo fazendo coisas, indo para lá e para cá, e só que a tua mente, né, hoje qualquer pessoa que para no lugar já tira o celular e já quer ver, porque a mente ela não quer estar ali. A mente quer estar onde está a informação, né? Então o corpo está num lugar, a mente está em outro. Então o corpo está assim, ó, e a mente está lá. Né? Sua mente não para, vendo um monte de coisa e tal. Então, ou seja, não conecta, né? Não tem aquele parou, alinhou para conectar. Né? Então a Matrix ela faz isso. Né? Então as emoções nem se fala. Né? A gente vê coisas, as emoções ficando descontroladas. Então o processo intuitivo ele traz isso. Para o corpo físico. Né? Para. Vamos aprender a operar isso direito. Né? Parou. Né? Colocou ali, entra no estado ali de meditação. Qualquer técnica que a pessoa use para meditar. Né? Silenciou o corpo físico. Parou. Silencia pelo trabalho de respiração. As emoções elas vão acalmando e silenciando também. Então as emoções que estavam ali, a pessoa meio nervosa, às vezes já vai acalmando. Ai, relaxa. Então o corpo, as emoções que estavam ali, foi e silenciou. Isso aqui, gente, é o mesmo processo que você vai ligar algo na tomada. Né? Então eu tô com a tomada ali, vou ligar um plug, né, alguma conexão, e tô ali e coisa não vai, porque eu tô assim o tempo todo, né? E não conecta. Então essa tá a nossa vida, assim tá os nossos corpos. Então quando você aprende a silenciar, você parou ali e conecta. Conectou, o que acontece? Aí eu silenciei o físico, silenciei o emocional, o mental tava ali, mas eu não quero estar aqui, mas eu quero terminar isso aqui logo, esse vídeo não acaba, mas amanhã eu vou ter que fazer isso aqui a conta. Não, você para. Eu me reservei agora esses 5 minutos, 20 minutos para esse momento de meditação. Então eu paro. Eu tenho que dar essa ordem para minha mente. Então eu parei a mente. Se eu estou observando minha mente, se eu peguei esses três corpos que está vivendo aqui na Matrix, que a Matrix fala, ó, vai, faz a coisa, anda, a chibata ali toda hora. Se você não fizer, você vai acontecer isso. Sempre sobre ameaça, sempre sobre medo, o que eles agem, né, o que eles usam na chibata ali. Se eu conseguir parar, é porque a minha consciência eu já estou conectando com esses corpos, esse corpo já está mandando comando. Então, mesmo na loucura, isso aqui não para, o eu sou não para. Né? As suas esferas superiores não param de te observar e tentar te tirar dessa matrix. Né? Então é isso que a gente está fazendo exercício para ouvir. Então esse corpo já está atuando. Então uma vez que eu alinhei esse corpo, eu fiz esse alinhamento aqui, ó, aparei. Então eu estou alinhando com os corpos superiores, né? Através mesmo da consciência que é o próximo. Né? Que a gente chama de, digamos aqui, quarto, né? Terceiro, quarta dimensão. A gente estamos passando esse trânsito pela quarta dimensão para alcançar uma quinta. Ter uma conexão maior com o eu sou. Aí depois de uma nova humanidade, sim, podemos encarnar e trazer nossas memórias de quem nós somos, né? Como ser encarnantes, não como apenas uma vida, mas lembrar de todas as vidas, né? E aí é sem limite, vai depender da evolução de cada um. Alinhei, o que acontece? Uma vez que você alinhou, a conexão se faz, esses corpos estão se conectados a um fluxo energético que passa por esses corpos, né? Então o que acontece quando esses fluxos energéticos eles vão passando pelo corpo e vão reequilibrando, vão curando. E a analogia que eu faço é a mesma analogia quando você, por exemplo, eu passei aqui e arranhei minha mão. Arranhei minha mão, ó, existe uma natureza cósmica, aprendam isso. Né? Se eu jogar uma semente ali, aquela semente vai brotar, crescer, virar uma árvore. Né? Se eu cortar aqui, né, o que acontece? Eu fiz um arranhão. Eu parei de mexer, o que acontece? A própria natureza vai se curar.
né? Vai formar uma casquinha, vai cair, vai, depois você nem percebe ali quantos arranhões nós não fizemos no nosso corpo e olha ali não tem nada, né? Então, ou seja, é você parar, deixar que aquilo se cure, deixar que aquilo acontece. Isso está ali no experimento da dupla fenda, né? Que quando você está colocando a sua atenção, o que acontece nas partículas é o que você acredita que é a realidade. Quando você tira a sua atenção, a natureza cósmica age, né? Ali é o limitado, né? Mas a princípio é regeneração, é cura, é funcionar com perfeição. Então se eu deixei a minha observação humana, que é programada pela Matrix, que é falta, que é carência, que é a luta, é sofrida, se eu deixei isso, se eu parei de meditar, eu permito que a natureza cósmica haja, né? Então ali vai se curar, né? A ferida vai fechar e vai ter a cura, né? Ah, mas por que não cura? Porque atualmente está ali, ai, não cura, eu tô doente, a ferida, ai, a guerra, ai, a corrupção, ai, aquele político lá. Cara, não cura. Por isso que atualmente o teu emocional tá sempre nervoso, a pessoa tá sempre com ansiedade. Porque tá com a mente muito focada nisso, porque tá fazendo isso aqui, tá arranhando a ferida. Solta. Sai da minha realidade. Isso não pertence à minha realidade, né? Aí eu soltei. As pessoas falam, mas se eu não ficar em cima, a coisa não muda nunca. Cara, olha quantas pessoas tem em cima e nunca mudou, né? Então, o lance é o seguinte, se o seu veículo está desequilibrado, você está na estrada assim, pulando tal, você primeiro tem que parar e equilibrar. Aí eu vou ficar consciente do meu veículo, vou começar a observar melhor a estrada e você vai operar melhor como indivíduo, porque nós estamos aqui, podemos ser uma consciência o todo, mas aqui nós estamos operando através de um corpo físico, de uma ferramenta. E essa ferramenta ela tem que estar equilibrada para ter o seu melhor, exercer a sua melhor função aqui, né? Então, quando você alinhou, aí vem esse fluxo de energia. E é isso que é a natureza. É como uma árvore, ela está ali parada, alinhada, as folhas ali coletando aquela energia solar, né? As raízes conectando a terra. Então, você tem uma função oculta, que eu não diria que nem tão oculta assim, né? Que é se alinhar, é alinhar corpo, mente, espírito, como dizem, né? E uma vez alinhado, é que não você pegou, conseguiu lá, eu vou ligar lá o aparelho que... Como que você vai ligar se você está assim, né? Aí parou, aí o aparelho conecta, aí a energia vai poder fluir. A energia fluindo, há a cura da ferida, há a cura do corpo físico, a cura do corpo emocional, a cura do corpo mental, que é cura e equilíbrio, né? E a energia fluindo, a energia começa a fluir, você começa a ter mais clareza, mais paz de espírito mesmo, começa a entrar no estado mais zen, né? Ah, mas eu estou parado não fazendo nada. Não, você não está parado não fazendo nada. Cara, você está conectando a energia cósmica que começa a descer nesse planeta. Que através de você, começa a fluir através de você. Você é um transformador de energia, né? Que pega aquela energia e redistribui, né? Ah, eu estou perdendo energia. Não tá, gente. É que nem um sol que simplesmente acontece. Você perde quando tá assim, ó, que não conecta, a energia é dispersa e tá lá os parasitas tudo de olho na tua energia. Por isso que eles tentam te deixar sempre num estado de guerra mesmo, né? De procurar, de lutar por sobrevivência, essa coisa, essa ansiedade, esse mundo louco que nós vivemos, que é totalmente distópico, né? Quando você começa a ter uma perspectiva maior. E você começa a ver isso, né? E não é uma coisa legal, né? Você observar o que está aqui. Mas você vai observar desde um ponto de vista de equilibrado. Não de um ponto de vista desequilibrado, que eu tenho que lutar para modificar aquilo agora, né? Você calma. As coisas têm um tempo, né? E você vai se conectando com esse tempo, né? E vai ter uma ação muito mais firme no que você precisa fazer aqui. Não o que a mente acha, não o que foi dito à tua mente que você tem que fazer. Olha, é isso aqui que tem que fazer, é dessa forma. Não, você se conecta sim com, digamos, com a verdade cósmica, de como realmente as coisas são, com uma natureza cósmica. Então isso é importante, é observar essa natureza cósmica, de como que funciona um corpo humano. É como a natureza real, e não que a Matrix diz como que é, como que você tem que fazer, né? E as religiões elas estão muito contaminadas com isso, de te manipular para manter você preso apenas aqui. Né? Porque nas religiões eles falam o quê? Buscam a alma, buscam isso, mas as pessoas não acreditam em alma, não acreditam em espírito, porque as pessoas continuam com medo de alma, continuam com medo de espírito, continuam com medo da morte. Então não traz um conhecimento real para você, do que você é, do que é o seu veículo. Né? Porque o conhecimento real, quando a gente começa a entrar nesse conhecimento real, se eles realmente descem, a gente ia aprender a entrar e sair do nosso veículo, assim como você entra sobe e desce de um ônibus, sobe e desce de um carro, como você o guia. Né? E seria uma coisa natural para nós. Porém não é, porque eles tentam nos manter presos daqui para baixo, mente para baixo. Né? Aí tenta programar nossa mente com um monte de mentira e a gente sente isso dentro de nós. Né?
Ah, então aqui vem o trabalho, então vamos entrar entendendo como que é essa mecânica, né? Como que tem que haver esse alinhamento. Vamos entender como que funciona essa meditação intuitiva para ver esse alinhamento e o orar e vigiar, é onde que nós aplicamos então o que nós sabemos, esse conhecimento. Então, ok, eu sei, eu vou tirar uma carta para dirigir um veículo, eu faço um estudo, eu aprendo tal e agora estou aqui dentro, né? Aí eu vou mexer ali nos comandos. Então é mais ou menos isso, né? Eu estou dentro desse corpo já, né? Então eu vou aprender agora como que controla ele. Primeiro eu vou ter que parar ele, parar, observar como que esse corpo está, como que esse corpo funciona, né? A parte do estudo. Agora é a parte da vigia, né? Porque quando você está aplicando algo, opa, aí os parasitas falam, olha lá, tá escapando, né? Cara, essa parte é muito importante, né? Então a parte é muito importante, que é uma parte de você observar as interferências, né? E eu vou chamar essa parte de consciência e inconsciência. Eu quero chamar a atenção para isso, né? Por exemplo, uma pessoa quando sofre um acidente ou quando tem um coma de algum tipo, que a pessoa lembra, assim, vocês já assistiram filmes, né, na animação ali, a arte ela usa muito isso. Então a pessoa ela sofre um acidente, então ela fica inconsciente, aí volta, tal, aí fica inconsciente de novo, então ela fica nesses estados, né, inconsciência e inconsciência, né? Então assim, essa é uma imagem gráfica que eu passo para vocês, né, para vocês terem noção o que acontece o quê? Nesse primeiro nível, né, no corpo físico. A pessoa ficando inconsciente, acordando e dormindo, né? Ela ficou inconsciente, tenta trazer de volta. Tá voltando, ficou consciente. Cara, isso é importante. Por quê? Porque uma lei do Kybalion, assim como é em cima, é embaixo. Então, nesses corpos superiores, isso também acontece. Então, acontece no nosso mental o tempo todo. Fisicamente, você vê a pessoa dormindo e acordando. E mentalmente, como que a gente vê isso? Né? Os seres que passam, que nos orientam, eles falam, olha, vocês vivem inconsciente, a humanidade é inconsciente, a humanidade não está consciente. Aí fala, tem seres que passam a vida inteira sem ter nenhum momento de consciência, né, que é estar consciente. Aí você não estuda e fala, caramba, mas eu estou consciente, olha aqui e tal, como assim não estou consciente? Né, cara, tipo, não está, porque você está na Matrix, você tá dormindo, né? E então vamos explorar, eu falei dormindo, vamos explorar um pouquinho mais, né, como que é essa consciência de estar dormindo. Quando você vai dormir, o que acontece? Você relaxa seu corpo, aí começa a vir devaneios, sonho na sua mente, né? Você antes de dormir você começa a sonhar e tal, né? Às vezes alguém faz um barulho no seu lado, você não dormiu ainda, aí você vai, né? Aí você volta ali, aquelas imagens, e aquilo que te leva pro sonho, aquilo que te leva pra inconsciência, as historinhas que vem na mente, né? Ou você começou a relaxar, a mente solta. Soltou, aí vem as historinhas e, né, aquilo vai te conduzir e te leva para dentro do sonho, né? Então, é isso que nós vamos observar durante a meditação, porque isso acontece quando a gente relaxa o nosso corpo, começa a vir historinhas na nossa mente, né? Porque a mente ela baixa as defesas, né? Isso é falando a mente baixa as defesas, a consciência não. A mente baixando as defesas, aí pode vir qualquer coisa. Então, por isso que você tem que estar ciente do que você vai fazer, porque eu sei o que eu não quero. Eu não quero pensar em conta, eu não quero pensar no amanhã, no que tem que fazer, no que aconteceu, eu devia ter falado outra coisa para aquela pessoa, aquele fato aconteceu, eu poderia ter agido diferente, né, aquele sentimento de culpa, essas coisas que são pesadas, né, são energias, conecta com energias mais densas, que são ferramentas que a Matrix usa para tentar te aprisionar, para não deixar você vir aqui para a consciência e ouvir a consciência. Eles não querem que você ouça a consciência, eles querem que você ouça, né, o que está já programado daqui para baixo. Eles não querem que você saia da programação, não querem que você saia da Matrix. Então você vai começar a prestar atenção nisso. Ou seja, consciência e inconsciência. Então, como que isso acontece na mente? Então, processo de consciência. Então, você está ali. Eu vou explicar mais pra frente, né? Então, vamos passo a passo. Então, eu peguei meu corpo e silenciei. Silenciei o corpo físico, silenciei o corpo emocional, silenciei o corpo mental. E aí a mente ela começa a fazer o quê? Pensar em coisas. Né? Mas é amanhã. Mas eu vou ter que terminar isso agora. Mas hoje eu vou ter que fazer aquilo, né? Qual que é a técnica que a gente pode usar para silenciar essa mente que está apegada a tarefas? Né? Sempre foi assim. É normal, gente. Isso aí é normal. Essa prática é que nem academia. Eu quero ter um corpo ali tal, saudável, atlético. Uma prática que você vai fazer. Ou seja, disciplina. Isso vai acontecer. Essa mente ela vai acalmando à medida que você pratica. Então, como que eu faço em primeira instância para acalmar essa mente? O importante, né, uma coisa que eu quero que vocês gravem também, sempre ter em conta processos naturais. Naturais o quê? Ligados à natureza. Sempre observar a natureza. Tudo que vocês vão aprender, qualquer técnica, veja se ela está alinhada com a natureza.
Né? Observe como a natureza funciona, observe como a natureza pulsa, observe os ciclos, né? Sequência Fibonacci, essas coisas todas, observe isso. Você tem que se enquadrar dentro disso. Então, se o caminho que você está percorrendo te lança para dentro disso, cara, vai. Vai, porque é ali onde você vai se alinhar, né? E vai perceber esse fluxo energético e vai ter uma conexão ainda maior. Porque eu não sou só um corpo animal que tem emoções e pensa. Eu sou uma consciência, né? Então isso vai me conectar com a parte maior de mim. Se é só um animal, ele vive, cara, um animal ele vive perfeito na natureza, ele está em equilíbrio, ele está vivendo a sua função, o que ele é, né? Mas ele é só aquilo. Você como um ser humano, você tá vivendo que nem um animal na Matrix, porque você não está se conectando com toda a potencialidade do que você é, né? Só que o caminho disso é através do processo natural. Não é viver na vida louca da Matrix e tal, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar aquele chá e não sei o que, cara. Calma, né? Uh, então vamos lá. O que é o processo natural que eu vou usar para acalmar a minha mente? Eu vou ver a natureza do meu corpo. O que a natureza do meu corpo está me mostrando, está fazendo agora? Respiração e batimento cardíaco. Esse batimento cardíaco tem algo que se chama aí, eu acho que é ciclo sagrado. Algo aí que, né, que vocês podem pesquisar é o quê? É um pulso que o Sol central manda para o nosso Sol manda para a Terra manda para os seres vivos e chega aqui até o nosso coração. Então a gente tem que se perguntar, o que determina a batida do nosso coração? O ritmo, nessa de 80 por minutos, alguma coisa assim, cara, não é à toa, né? É uma conexão que nós temos com a humanidade. Né? Vamos supor, todas as árvores elas vibram em tal frequência, todos os animais de equinos vibram em tal frequência, todos os animais humanoides vibram em tal frequência. Então tem um porquê, nós somos essa parte desse todo, então nós temos que nos conectar a isso. Então as pessoas falam que você, prestando atenção na respiração, você vai acalmar a respiração. Não vai ter aquela respiração rápida, que é a respiração de ação. Né? Porque a Matrix, cara, tipo assim, tem um monte de parasita tentando ali em cima de você, tentando te sugar, né? Sugando a sua vida. Então você fica no estado de tensão, né? Respiração mais lenta, não tem aquela respiração profunda. Então eu vou prestar atenção na minha respiração. Então a minha mente, que está ali na vida louca, volta a atenção para a respiração e relaxamento. A respiração ela vai assumir um ritmo mais lento, mais calmo, né? E você vai respirar mais profundamente, explorando bem a tua natureza, né? E a minha mente vai focar na respiração. Aí você vai ter N técnicas de respiração, de 4 por 1, não sei o que e tal, né? Respira tanto, solta tanto o ar. Cara, não importa. Presta atenção na respiração, né? Acalmou, silenciou. Então a mente ela vai evitar aquela fuga para coisas que não são verdade, para coisas que são historinhas. Ou seja, ela entra na inconsciência quando ela faz essa fuga, né? Você voltou para a respiração? Opa, voltei para o meu corpo físico. Estou consciente desse aqui e agora e do porquê que estou fazendo isso. Então voltei para o meu corpo físico, né? Ainda mais, se você puder começar a observar a batida do seu coração. Então meditando, observando o coração bater. Não é só prestando atenção no coração. Quando você mantém a respiração, então isso você voltou para a sua própria natureza. Então toda a sua atenção está voltando para esse aqui e agora, para esse alinhamento, para esse estado, né, meditativo de ficar em silêncio, né, o silêncio do corpo físico, emocional, o mental que está em silêncio, né, observando ali a sua natureza física, da única coisa que é verdadeira, que está acontecendo aqui e agora. É você aí nesse momento, né, e prestando atenção no seu corpo físico funcionando, né, meditando em si mesmo. Né? Então essa é a técnica para você acalmar essa mente, né, que gosta de barulho, que tenta fugir. Né? E não é a mente tentando fugir, é o barulho, a Matrix não querendo que você escape. Né? Então uma vez que você fez esse alinhamento, né, ok, praticou bastante, né, eu consigo manter esse estado bem, aí eu vou começar a conectar com o mental. Agora a parte importante, que denota consciência e inconsciência. Essa parte é muito importante para vocês observarem. Eu relaxei meu corpo físico. Como que eu vou aplicar, digamos, esse horário e vigiar? Como que vai ser o vigia? Cara, o vigia, vamos supor, eu digamos assim, determinei para ter aquele tempo meditativo, né, de relaxamento. Então meu corpo físico ele tem que estar relaxado. Né? E no processo de meditação você vai ver que às vezes você está ali meditando e começa a ter microtensões. Né, o rosto, às vezes se eu observar o rosto da pessoa, a pessoa está meio que, né, tá meio que já fechando o rosto, a mão já está contraindo. Às vezes você pode continuar até na pose ali zen, só que por dentro você sente uma tensão, né, que os músculos estão se contraindo, né? Essa é a parte muito importante do vigiar, porque você vai olhar isso, né? Então eu estou prestando atenção na minha respiração. Só que eu estou prestando atenção no meu corpo inteiro.
Então, eu observei essa microtensão, eu vou e relaxo. Essas microtensões são estados de inconsciência. Então, a mente ela fica inconsciente, você perde a atenção para o corpo físico, então ali ele é alvo, digamos, de possíveis ataques que causam essas tensões. Né? E tensão é o quê? É tipo, tá ali a mangueira, tá tendo fluxo de água. Né? Aí vai alguém e começa a espremer e torcer. Aquele fluxo já fica interrompido. Então, no nosso corpo, onde que está havendo tensão, é a energia que está fluindo. Ó, eu alinhei para a energia fluir. Aí começa a vir tensão, né? Aí eu comecei a ficar meio nervoso, comecei a me retrair um pouco, né? A meditação, gente, a gente tem que soltar. Pega o corpo e solta, né? Relaxa bem, solta. Mantém certo uma rigidez da coluna para você não cair, né? A não ser que você esteja deitado, né? Mas mantenha, né? Os membros, né? Os braços, as pernas, né? O pescoço, toda essa área, relaxa e solta, né? E solta. E medita nisso, né? Enquanto presta atenção na respiração, né? Aí sentiu ali uma microtensão, cara, tipo, é como se fosse um ataque, alguém ali segurando. Aí se a pessoa faz na mangueira, vai limitar o fluxo de energia que está indo ali. Aí a pessoa interrompe completamente, aí ficou completamente limitado, aí é uma tensão maior. Então você vai botar atenção naquilo. Quando você observa essa tensão que está acontecendo, ou seja, você ficou inconsciente, esse é o processo mental. Tenho consciência do corpo físico, ou a consciência e inconsciência do corpo mental. Então, quando eu observei a tensão, é porque eu vi que eu estava inconsciente daquela tensão. Né? Então, a minha mente estava inconsciente. Eu observei, eu voltei a ficar consciente. Né? Voltei a ficar consciente, botei a atenção naquilo, relaxei. Né? Eu estava ali com tensão, eu relaxo de novo, solta. Né? Aí volta ao estado da natureza. É que nem uma árvore, simplesmente está ali, ó, o vento balançando, né, os passarinhos ali cantando, e não há tensão. Simplesmente é. Né? O mar, ó, as ondas, não há tensão, simplesmente é. Né, as coisas acontecendo naquele movimento natural. Você vai ver que as ondas seguem uma tal sequência Fibonacci, né, tudo que a estrutura da natureza segue isso. Né? Então você solta a tensão, esse fluxo energético continua pulsando. O coração continua batendo, a respiração continua, né? E eu vou eliminando essas tensões, né? Então essas tensões são processos de inconsciência. Então aconteceu, o importante é sim, você observou aquilo, você já está ficando mais consciente, né? Isso vai continuar, isso você vai ficando cada vez mais consciente, né? A sua consciência vai durando cada vez mais tempo, né? Então esse é o primeiro processo de meditar, né? Eu meditei, me botei para relaxar, né? Para minha mente não ficar dispensando, vou colocar a atenção no meu corpo físico, né, que é onde que eu estou, é o veículo que eu estou utilizando, e houve tensão, eu já vou e relaxo. Então, parabéns. Ou seja, você está ficando cada vez mais consciente desses ataques. Né? Você está orando e vigiando. Eu estou aplicando o que eu conheço, a vigia, está atenta. E quem que ficou atento? É a minha mente, já não é sua mente, é a tua consciência. Você opera desde a sua consciência. Então, a sua consciência está observando a sua mente divagando e, olha aí, ó, presta atenção. Aí, ou seja, estamos utilizando esse corpo. Nós estamos sim numa quinta dimensão. Né? Tanto que você está sabendo utilizar essa técnica. Então, ali está o corpo tensando, ficou inconsciente, eu observei, tem uma tensão ali, relaxa. Né? Aí você já caça por todo o corpo, você está relaxado, se não tiver, relaxa o corpo. Né? Aí mantém. Né? Aí normal. Então, esse é o estado de meditação que você vai ter. Né? Até você poder simplesmente deixar respirar, né? Deixar a respiração normal, sem precisar ficar prendendo atenção, sem que sua mente divague. Né? Então, ok, esse é o processo de meditar e prestar atenção no corpo físico. Esse lance de prestar atenção nas tensões é muito importante, porque a atenção, ela denota que há uma cota emocional ali. Né? Então, assim, quem faz terapia, quem trata as pessoas, o que você vai prestar atenção no paciente? Quando ele conta uma história e exibe alguma tensão, uma emoção, né? E você precisa ver que você precisa trabalhar mais naquilo. Né? Então você é o teu próprio terapeuta. Então, durante esse processo que você se propôs a ficar em silêncio e observar seu corpo físico, né? E nesse processo, naturalmente, em segundo plano, o que acontece é o fluxo energético, ele vai se conectando, vai se lidando, vai curando a ferida, vai curando todos os seus corpos, então isso vai acontecendo. Não importa o que você imagine. Tudo que você tem que fazer é relaxar para não ter aquele estrangulamento energético. Então, todo o seu corpo vai fluir. Né? O que são esses estrangulamentos energéticos? Então, muito tempo na vida da pessoa que não percebeu aquilo vai causando doenças, né? Porque a energia ali está sendo interrompida. Né? Então, eu consigo observar isso na minha musculatura, mas eu não consigo observar isso no meu interior. Né? Então, como eu vou relaxar no meu interior? Com práticas meditativas, com práticas do bem viver. Né? E essa prática você vai levar para a sua vida diária. Né? Então, interiormente, eu vou estar
soltando e relaxando, meus órgãos vai estar funcionando bem e vai estar havendo essa cura também da ferida que eu soltei e o fluxo energético vai trabalhar da forma que tem que ser. Então, esses são processos de inconsciência que a pessoa ali está procurando no terapeuta e não percebe, tá? O terapeuta vai fazer esse trabalho nela então de ser a consciência, né? De apontar, olha, trabalhe mais isso, né? E vai minando aquelas emoções, fazendo com que ela compreenda melhor os acontecimentos, né? Então esse é um processo terapêutico. Agora você com você mesmo, você só vai meditar, que você já fez você já conseguiu parar o corpo, né, de sair aquela loucura, mas o que eu faço? Um desespero, né, e procura alguém para ajudar. Não, você já conseguiu encontrar a tua ajuda, que é você parar ali e começar a se ouvir. Aí entra o processo intuitivo, né? Então, observe as microtensões. Observou as microtensões? Conseguiu, né, um estado legal? Cara, tipo assim, 100% é muito difícil. Uma hora ou outra a gente vai ver e tá lá as tensõezinhas que a gente vai ter que voltar e relaxar. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa que vem à tua mente. Então aí é onde que a gente tem no processo intuitivo, né? Que você vai relaxar, relaxou bem, aí sim eu vou liberar minha mente para tentar ouvir a alma, como está o título desse aqui, como escutar a sua alma. Então eu vou entrar ali no processo de escuta, né? Eu posso jogar uma pergunta, uma questão, só que isso está vindo da minha mente, né? O ideal é que você relaxe e permita que venha de cima. Que venha realmente que a alma está te mostrando, o que eu sou, né, o teu propósito, e não o que você aprendeu aqui na Matrix que você tem que buscar. Então por isso que é legal você soltar. Você pode ir com questões pessoais? Pode, né? Só que eu recomendo mais soltar. Soltar e deixar. Né? Aí você vai estar usando realmente melhor da sua intuição. Aí, então eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar usando esse veículo físico, né, como ferramenta para alcançar algo maior. Né? Ou seja, esse equilíbrio, esse alinhamento e buscar as informações que estão lá em cima. E o que é importante é o teu veículo físico. É o teu veículo físico estar bem alinhado, equilibrado. Então, não importa a história que venha, a mensagem que venha, ela não é mais importante que o teu veículo físico. O teu veículo físico, nessa parte, ele é que nem um binóculos. Né? Para eu conseguir observar uma cena que está ao longe, eu tenho que estar com aquele binóculos firme, equilibrado e com foco ajustado. Né? Então, esse é o seu corpo físico. Essa que é a prática. Silenciou, as microtensões têm que estar eliminadas, você vai sempre prestar atenção nisso, né? Para que ela não... o que é uma microtensão no binóculos? Então eu estou ali com binóculos, o que aconteceu? Eu comecei a dar mais atenção na história que eu estou vendo, porque eu peguei o binóculos, eu quero ver o que está acontecendo lá, eu não quero saber o que está, entendeu? Como a história ela vai te conduzir. Então essa é a Matrix. Esses são os processos de inconsciência. Quando a história começa a te conduzir e você perde a atenção do corpo físico. O que acontece na Matrix? Né? Se você estiver num mundo iluminado, beleza, você pode deixar a história conduzir. Você está num ambiente confiável, amigável, né? Amistoso. Né? É uma palavra que eu estava procurando lá atrás. Amistoso. Aqui não. Aqui é um ambiente hostil. Então, se eu estou ali no binóculos e começa a vir uma história, e cara, tipo, os caras hostis, eles vão tentar te seduzir. Sabe aquela coisa do final dos tempos, até os melhores seriam enganados? Isso acontece. Né? Você vê aí a maioria das canalizações estão contaminadas. Né? Então primeiro eles vêm com a chibata. Se eles verem que você já não aceita a chibata, eles vão tentar amaciar o teu ego. Então, meu amorzinho, alma de luz, semente estelar encarnada, meus irmãozinhos, fiquem aqui. E só amaciando o ego. Você vai ver muita coisa assim. Né? E eu já fiz no vídeo anterior o militarismo que eles vão infiltrando nessas mensagens. Essas mensagens estão recheadas de militarismo, de guerra. Né? É para onde que eles querem conduzir a ser humano. Né? E vocês vão prestar atenção o quê? Então eu estou segurando um binóculos. Né? O que é uma microtensão no binóculos? É quando eu começo a desviar o foco. Aquela história começa a me conduzir. Não é mais eu apontando e alinhado. A história começa a me conduzir. Né? Aí vem a atenção. A atenção é o quê? É começou a me tirar meu foco. Só que eu estou tão jogado na história que aquela história vai me levando e eu perdi a consciência do meu corpo. Então a pessoa lá é jogada para dentro de uma história que já não é o que é. Né? O corpo já está desalinhado e olhando para outras coisas, está distorcido. Né? Onde que vem essas distorções da Matrix. Por isso que assim, você não importa, cara, você pode estar vendo Jesus, Deus, o que for. Se o seu corpo, você tem que estar atenção, volta a atenção para o seu corpo. Se ele está tenso, se ele está desalinhado, opa, a probabilidade que aquilo seja falso é muito grande. Então você volta a atenção para o seu corpo, relaxa. Mas aquilo era importante, eu não podia perder. Cara, não importa. Se você aprendeu a voltar para si, ajustar o foco e firmar, você recupera aquilo se for verdadeiro. Se não for, vai embora. Vai embora com as entidades que estavam tentando te manipular, porque eles fogem. Fogem da luz, porque quando você alinhou, você não está só vendo. Quando eu coloco a atenção em algo, aquele fluxo energético que está fluindo através de mim, eu direciono aquilo. Então vamos supor, você pensa um Cristo, cara, tem histórias que você ouve
né, de seres iluminados que passavam pela Terra, cara, as coisas iam se iluminando, as plantas iam florescendo. Né? E isso aqui não é fantasia, não é Disney que acontece. Realmente acontece mesmo. Esses seres vêm, tem uma energia que vai revigorizando as coisas à sua volta. Então, quando você se alinhou, que eu falo, esse sim é o processo oculto que acontece do ser humano. Que é a missão que vem aqui, que ele é inconsciente, que ele acha que tem que vir aqui viver histórias. Não, você tem que alinhar e ser uma fonte de luz aqui, para conectar o cabo de cósmico com a Terra, que está desconectado. Os humanos aqui acham que não tem vida alienígena. Agora a gente está no processo de entrar nisso. Ainda acha que não tem vida alienígena. Tem medo de espírito, porque não acredita. Então a gente está desconectado. Então o processo é conectar. Conectar. Então essa fé, essa crença, saber a ciência por trás, isso ajuda muito. Né, que você se conecta, esse fluxo ele começa a lidar, e isso que vai trazer na mente das pessoas que isso é real, que isso existe. Né, tem uma abertura mais concreta. E a Matrix ela tenta controlar isso, então ela tenta trazer historinhas. Né, olha aqui, ó, é isso que vocês estão seguindo, essa divindade, e não achando a divindade dentro de vocês. Né? Aí eu coloco o mestre ele vem e fala, vós sois deuses, as coisas que eu fiz vocês farão ainda maiores. Né, porque ele quer que você se conecte, não fique buscando referenciais fora. Né, porque a planta é você, o que está florescendo é você, não é o lá fora, para você ficar doando a energia para a Matrix. Então não importa o que aconteça. Se for realmente importante, você se equilibrando nesse processo de, eu perdi, não importa, eu continuo aqui firme no meu processo. Então hoje eu vou praticar de novo, silenciar, alinhar e começar a ouvir a intuição, ouvir a minha alma. Então eu estou ouvindo ali, cara, se for importante vai voltar. Você vai ver de novo. O que está ali, o que é quinta dimensão, sexta, sétima, está lá. Está. E nós fazemos parte disso com nossos corpos interiores. Né? O físico, emocional, mental, consciência. E nós temos logos, temos corpos que estão conectados com isso. E nesse processo nós estamos conectando com esse corpos. Então por isso que eu tenho que observar a minha ferramenta, o meu binóculo, que ele tem que estar ajustado e firme. Né? Ou seja, no caso do corpo físico é relaxado e de vigia nas microtensões. Então, ok, eu tô ali, aqui eu estou praticando isso há um tempo, aí de repente tá vindo uma história, aí eu vi que eu fiquei inconsciente do corpo, eu não estou mais prestando atenção na respiração nem nada, e aquela história está me conduzindo, né? Só que aí volta e meia, eu tô voltando e tô vendo, né? Aí eu voltei, o corpo tá lá, tá relaxado, normal, não tem microtensão, aí legal, você, tipo, tá tendo um bom uso desse corpo de consciência, né? Se você voltou e tem microtensão, para tudo, relaxa, né? Aí você continua. Isso vai te garantir que você tem uma história, o que está vindo de intuição para sua vida, ou de coisas que você quer saber sobre espírito, essas coisas todas, cara, vai ser melhor, porque o seu corpo está mais firme, está mais ajustado para ver aquilo. Então, isso é uma prática que você vai estar fazendo. Né? Então, assim, resumidamente, é isso. Né? Ele relaxou, prestou atenção nas microtensões. As microtensões, elas podem ser, sim, ataques. Né? Você vai ver que tem pessoas que não conseguem nem relaxar, então vai ter que focar mais tempo na respiração, relaxa tal. Aí depois que aprendeu a relaxar, não ter microtensão, ficar com o corpo totalmente leve, aí sim, aí vai pra intuição, né? Tipo, posso tirar a atenção da respiração, das batidas do coração e deixar que venha as imagens, né? Vem imagens, começa tipo como se fosse sonho mesmo, né? No meu caso, vamos supor, eu vou tratar um tema aqui, então eu medito e começo a pensar nesse tema. Aí vem, cara, tipo, se eu conseguisse colocar tudo que eu falo, né, tipo, tudo que vem na imagem, tudo que vem, mas muito mais bonitinho, aqui fica tipo um rascunho, né, às vezes eu gravo o vídeo e falo, nossa, que ruim que ficou isso, aí eu acabo não publicando, né, porque na sua mente, cara, tipo assim, é outro nível, digamos assim, é difícil vir e colocar assim, da forma que você visualiza, né, da forma concreta, né, então eu me esforço. Só que aqui é uma subcamada, né? Não vai ficar que nem você, tipo, como você, digamos assim, canaliza, como você visualiza. E a gente se esforça, porque a comunicação aqui é limitada. A gente se comunica por barulho, fazendo barulho com a boca. Né? E aí você entende o barulho que eu estou fazendo, então essa comunicação, cara, é muito limitado isso. Né? Então, se a pessoa ainda está nesse primeiro nível de aprender a meditar, então não vai tentar canalizar, porque aí ela vai observar ainda tensões. Não canaliza com o corpo denso, tenso. Né? Você vai ver que pessoas vão canalizar, né? Tipo, em várias casas que se diz espiritualista, né? Que aí vai o pessoal é todo tenso. Cara, tipo, ó. A entidade ela pode estar até bem intencionada, mas ainda está aqui, ó, terceira dimensão. Né? Você quer algo real, algo científico, algo que realmente conecta, algo que cumpre com o propósito oculto da humanidade, que é
esses canais de luz, né? Ser esses fios energéticos que conectam tudo, né? Então, ou seja, sai de toda essa história humana, de tudo que foi contado, né? E permita se conectar com a tua natureza cósmica. Então, isso que acontece, né? Então, a primeiro nível, a pessoa está toda tensa, então ela solta essa tensão, que esse é o principal, né? Então, o processo terapêutico, você está ali, digamos assim, tratando uma pessoa, aí ela vai te contar uma história que aconteceu lá no passado. Então você meio que conduz ela lá no passado para analisar e curar aquela história, né? Quando você sendo o seu terapeuta, você não precisa voltar no passado, nem no futuro, nem nada. Agora, só existe o agora. Então você está, como consciência, como ser cósmico, está se observando das suas tensões que acontecem na vivência do agora. Então você aprendendo a curar esse agora, o passado e futuro, tudo isso já é curado automaticamente. Né? Porque eu consegui observar as tensões, eu consegui relaxar aquelas tensões e o fluxo energético se passa. Então você vai sentir dentro de você o perdão pelo que aconteceu, o perdão que fizeram contra você, com o que você fez. Né? Isso é automático. Né? Você vai viver uma vida com mais leveza, com muito mais consciência. Eu vou falar aqui, entre aspas, o ponto negativo é que você se dá conta cada vez mais da distopia que você vive em sua volta. De como são todas essas coisas, porque aqui é uma esfera umbralina ainda. Né? Eu não falo não a Terra em si, a Terra é um paraíso, mas o que os humanos fazem sobre ela. Né? Mas você vai começar a observar isso de um ponto de vista muito mais equilibrado. Então quando você vê as coisas que estão acontecendo, que os humanos inconscientes ainda faz, você não vai se escandalizar. Né? O corpo vai se tensionar. Né? Quando você quer ver se uma pessoa está no caminho certo ou errado, vê como que ela expressa aquilo. Né? A pessoa vai expressar uma opinião, você vai ver que às vezes ela está cheia de ódio, xingando e tal. Cara, o corpo tenso, aí você observa esse fluxo energético estrangulado naquele indivíduo. Aquele indivíduo não está consciente, não está na consciência. Né? Então quando você relaxa, calma aí, eu tenho que observar isso aqui que eu fiz, os meus atos do passado, relaxa, observa, então aí você está levando consciência a essas esferas. Então se eu vejo aquele indivíduo, se eu vejo aqueles maus atos, e olho com raiva, com fúria, aquilo tem que mudar, é na porrada, cara, eu estou estrangulado também, estou mandando energia para aquele tipo de realidade. Quando eu observo pelo que é, com clareza e com leveza, com meu corpo equilibrado, então eu estou mandando um outro tipo de energia, né, de cura, que é o fluxo energético que vem de cima. Eu não estou mandando energia mental contaminada daqui de baixo, eu estou observando com a consciência. Então está vindo o fluxo energético de cima, aquele que vem, cura e corrige a ferida, que sana. Né? Então é uma espécie de tipo de olhar com indiferença. Né? Não colocar emoção naquilo. Mas eu tenho que colocar emoção de cura, talvez a sua cura seja pena, seja lástima. Então muito cuidado com isso também. Então por isso que é sempre bom observar. No que você está fazendo, observa como o seu corpo físico está reagindo com aquilo. Eu estou ali curando, mas a pessoa está curando assim. Calma isso, entendeu? Vira meio que um circo, um teatro. Né? A cura é tranquila. Imagina o Jesus curando. Você acha que o Jesus ficava é muita energia, eu não aguento. Cara, tipo, não tem isso de muita energia e não aguentar. Se não está aguentando é porque está estrangulado. Relaxa o corpo físico. Não importa que energia que venha, ela passa. E é cura. E se distribui. Se a pessoa está em estado de tensão, cara, observa, eu estou com o meu binóculos assim. Será que eu estou vendo a realidade? Ou será que tem seres que estão ali? A primeira camada de defesa da Matrix são as religiões. Então ela vai aprisionar a maioria das pessoas nas religiões. Quando ela vê que tem uma ovelha escapando, ela vai ter outros métodos. Vão se apresentar como seres de luz, como ETs, como mestres, não sei quantas. Cara, porque eles fazem isso. Eles fazem isso. Então é por isso que a gente tem que estar atento em nós mesmos. Né? Então você estando atento, você vai observar isso acontecendo. Né? Às vezes a pessoa vem com uma mensagem boa tal, só que aí no meio do caminho começam os desvios. E as pessoas que não se observam, elas caem. Por isso que eu acho importante orai e vigiai. Né? Pra mim o melhor mestre, cara, sempre foi Jesus, cara. Tipo assim, ele trouxe as melhores coisas. Ó, vós sois deuses. Né? Faça os outros o que você gostaria que eles fizessem. Né? Então, assim, é um referencial. Né? Quando eu tô me perdendo, cara, tipo, busca os referenciais. Busca quem trilhou um caminho e fez o bem. E deu certo. E se elevou. Né? Aí se vinha alguém usar esse nome dessa pessoa, que eles fazem também. Né? A pessoa está canalizando, eu sou Yoshua, Yeshua, né? É o nome de Jesus, lá né? Sou Sananda, sou Maitreya. Cara, tipo, aqui a gente está no mundo da mentira. Então você vai observar, volta para para tentar te conduzir, te induzir ao que eles estão falando, se há um ataque. Porque eles não vão simplesmente mentir, eles vão tentar te atacar para minar as suas defesas. E isso você vai sentir as tensões do seu corpo. Então,
apaga, volta para o seu corpo, relaxa, volta a olhar, firmar o binóculos, ajustar o foco. Aí você volta ali. Se não tiver mais nada, o serzinho se foi, né? Mas foca nesse alinhamento, porque nesse alimento vem muita energia, a sua energia cresce, aí é um perigo para os parasitas. Então os parasitas não ficam, né? E assim, o teu corpo é importante, a mensagem não é importante, né? Então pode ser qualquer coisa maravilhosa, mas eu vou perder aquela mensagem. Não importa, né? Em primeiro plano, a cura está acontecendo, né? Mas se for um ser de luz realmente que estava ali e eu que não percebi. Cara, o ser de luz, ele continua agindo em esferas maiores, né? Então assim, não importa. A mensagem é o de menos, né? Os seres realmente que são nossos irmãos, que realmente quer ajudar, eles atuam em esferas maiores, né? Eles sabem que as mensagens aqui podem ser interceptadas, né? Mudadas. Então assim, não tem esse medo de perder, né? Porque a gente não perde, né? Enquanto isso o trabalho continua acontecendo, enquanto você mantém essa concentração. Então assim, basicamente é isso, né? Prestar atenção nos processos de consciência e inconsciência. Então você está ali no processo meditativo e aí a historinha começa a te levar. Você ficou inconsciente, né? Porque a história passa a te conduzir, não você conduzindo e observando a história. Que nem um veículo. Eu estou no veículo, eu estou dirigindo e estou observando as coisas em minha volta. Chega uma hora que o veículo começa a ir por conta própria, né? Então presta atenção nisso, você volta para o corpo, observou o corpo, aí você retomou o controle e continua observando a história, né? Esse é um processo intuitivo durante esse processo meditativo que você vai observando. O importante é sempre você, é sempre como a sua ferramenta alinhada. Sua ferramenta estando alinhada, você está levando um fluxo positivo energético para tudo que você está vendo, né? Você está levando amor e não mais raiva. Não, o cara tipo mordeu um país, não mais raiva, amor para ajudar a curar tudo isso, né? Então basicamente é isso, gente. Eu acho que eu consegui trazer aqui, talvez não tudo tão bem sintetizado. Ficou um vídeo longo, às vezes é uma informação simples, mas ela precisa trazer, vir com clareza, né? Eu sei que talvez nem todo mundo consegue, né, ter esse nível de autocontrole, né, para conseguir interpretar algo, conseguir entender. Às vezes é difícil. Principalmente a gente está na Matrix, cara. Eu li umas coisinhas lá que fala que uma porcentagem muito pequena consegue interpretar textos, né? E, cara, esse é um caminho para quem já está estudando e já estuda há bastante tempo mesmo, né? Para conseguir compreender o que é proposto, né? Compreender. E eu aqui eu vejo, é uma mecânica que eu procuro saber a mecânica, ou seja, o funcionamento das coisas, e eu opero em cima disso, né? Eu trabalho em cima disso, né? O que para mim é lógico, é racional. E a mecânica que eu encontro, ela tem que ter esse casamento com a natureza, né? Tem que se encaixar, porque se não encaixar, cara, é coisa feita da Matrix, né? E aí a gente começa a observar tudo isso, né? A Matrix, a natureza, e a gente começa a se ver também o nosso espaço, o que estou fazendo aqui nesse espaço, né? Tipo, cara, são muitas coisas, né? São muitos motivos para praticar essa meditação intuitiva para tentar chegar às respostas, né? As respostas vêm coisas que às vezes parece que não enquadra muito. Aí eu posso botar na gaveta, volto meu corpo, continuo meditando. E não se preocupa, né? A verdade ela vem, né? Busquei as verdades, a verdade, né, vos libertará. E o que eu busquei encontrareis, né? Então, assim, o mestre ele sempre deixou uns toques muito importantes para nós. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.